Bem-vindos ao canal Contos e Histórias. Esta noite vamos explorar os recantos mais sombrios do medo. Você já se sentiu verdadeiramente sozinho, ao ponto de perceber que algo maligno te observava das sombras? No episódio de hoje, mergulhamos em histórias de terror que assombram aqueles que têm medo de ficar sozinhos. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Esther era uma adolescente que vivia com um medo profundo de ficar sozinha. Seus pais, que viajavam frequentemente a trabalho, sempre pagavam sua prima, Ana, para dormir com ela e garantir que nunca estivesse sozinha à noite. A presença de Ana era um alívio para Esther, que se sentia segura sabendo que alguém estava por perto. Certa noite, enquanto seus pais estavam fora em mais uma viagem, Ana recebeu uma mensagem de seu namorado pedindo para encontrá-la na esquina. Pensando que Esther já estava dormindo profundamente, Ana decidiu sair por alguns minutos, acreditando que não haveria problema em deixá-la sozinha por um breve período. Assim que Ana saiu, a casa mergulhou em um silêncio inquietante. Esther, que estava apenas fingindo dormir, sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao perceber que estava sozinha. O medo começou a tomar conta, e as sombras nas paredes pareciam se mover de maneira sinistra. De repente, as sombras começaram a ganhar forma, transformando-se em mãos esqueléticas que se estendiam em direção a Esther. Ela tentou gritar, mas sua voz parecia presa na garganta. As mãos sombrias a agarraram com força, sufocando-a e arrastando-a para um abismo de escuridão. Desesperada, Esther lutou contra as sombras, mas elas eram implacáveis. Sentiu-se sendo puxada para um lugar frio e desconhecido, onde o medo e a solidão eram palpáveis. No fundo de sua mente, ela ouviu uma voz sussurrando seu nome, prometendo dor e sofrimento eterno. Quando Ana finalmente voltou, encontrou a casa em silêncio e Esther desaparecida. A única pista era uma marca de mão sombria na parede, como se algo tivesse saído das trevas para levar sua prima. Desesperada, Ana chamou a polícia, mas ninguém conseguiu explicar o que havia acontecido. Esther nunca mais foi vista, e a casa ficou marcada por uma aura de mistério e terror. Os pais de Esther, devastados pela perda, nunca mais viajaram, e Ana carregou a culpa pelo resto de sua vida. As sombras, no entanto, continuaram a espreitar, esperando por sua próxima vítima, sempre prontas para arrastar mais uma alma solitária para o além. Clarissa era uma jovem reservada que havia alugado um pequeno apartamento no centro de uma cidade movimentada. O lugar era seu refúgio do mundo lá fora, um esconderijo seguro onde ela poderia se isolar da agitação e das interações sociais que tanto a assustavam. Cada noite, ela verificava meticulosamente as trancas das portas e janelas antes de se recolher, garantindo que nada e ninguém pudesse invadir seu espaço seguro. Uma noite, durante uma tempestade forte, Clarissa estava aconchegada em sua cama, lendo um livro à luz de uma pequena lâmpada. Os trovões e relâmpagos lá fora não eram nada comparados ao terror que ela sentia ao pensar em interagir com outras pessoas. De repente, um barulho estranho veio da sala de estar. Seu coração disparou. Ela conhecia cada som da sua casa
e aquele ruído não era familiar. Tentando controlar a respiração, Clarissa levantou-se silenciosamente e se esgueirou até a porta do quarto, espiando pelo corredor escuro. Seu instinto dizia que algo estava errado. Com passos cuidadosos, ela se aproximou da sala e, através de uma fresta na porta, viu uma figura encapuzada revirando suas gavetas. Seu pior pesadelo estava acontecendo. Um ladrão havia invadido seu santuário. O medo a paralisou por um instante, mas a necessidade de agir foi maior. Precisava sair dali, pedir ajuda, mesmo que isso significasse enfrentar seu pavor de lidar com outras pessoas. Lembrando da chave de emergência que guardava na mesinha de cabeceira, Clarissa voltou ao quarto, pegou a chave com mãos trêmulas e abriu a janela o mais silenciosamente possível. O vento frio da tempestade a envolveu enquanto ela escalava a escada de incêndio do lado de fora do prédio. A chuva batia em seu rosto, misturando-se com suas lágrimas de pânico. Desceu os degraus rapidamente, cada um deles a levando mais longe do intruso e de sua zona de conforto. Ao chegar ao térreo, Clarissa correu até a portaria do prédio. Mal conseguia falar de tanto medo, mas conseguiu explicar ao porteiro o que estava acontecendo. Em minutos, a polícia foi chamada e ela se viu cercada por pessoas oferecendo ajuda, perguntando se estava bem. Seu pavor de interações sociais parecia insignificante diante da ameaça real que enfrentara. Quando os policiais finalmente capturaram o ladrão, Clarissa soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Aquele evento a forçou a confrontar seus medos mais profundos e a perceber que, mesmo no meio do terror, podia encontrar força e coragem. Ela decidiu que não deixaria mais o medo controlá-la. Enfrentaria o mundo lá fora de cabeça erguida, pois sabia que era capaz de superar até os maiores horrores, inclusive os de sua própria mente. Lúcia era uma jovem que vivia sozinha em um pequeno apartamento no centro da cidade. Desde criança, ela tinha um medo profundo de ficar sozinha, um medo que se intensificava à noite. Para piorar, Lúcia sofria de alucinações aterrorizantes, nas quais mãos sombrias surgiam das paredes e tentavam arrastá-la para o além. Certa noite, após um dia exaustivo no trabalho, Lúcia chegou em casa e trancou a porta atrás de si. O silêncio do apartamento parecia mais opressor do que nunca. Ela tentou se distrair assistindo a um filme, mas não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. As sombras nas paredes pareciam se mover, dançando à luz fraca da televisão. De repente, a luz piscou e apagou, mergulhando o apartamento na escuridão total. O coração de Lúcia disparou e ela sentiu o pânico tomar conta. Tentando acalmar-se, ela tateou no escuro em busca de uma vela. Quando finalmente a encontrou e acendeu, a chama tremulante revelou algo que a fez congelar de medo. Das sombras nas paredes, mãos esqueléticas e deformadas começaram a emergir, estendendo-se em sua direção. Lúcia tentou gritar, mas sua voz parecia presa na garganta. As mãos se aproximavam cada vez mais e ela sentiu um frio gélido envolver seu corpo. Desesperada, Lúcia correu para o quarto e trancou a porta, mas as mãos continuavam a surgir das sombras, tentando alcançá-la. Ela sabia que precisava sair dali, mas o medo de enfrentar o mundo lá fora
era quase tão grande quanto o terror que sentia dentro de casa. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Lúcia reuniu toda a coragem que tinha e abriu a janela do quarto. O vento frio da noite a envolveu enquanto ela escalava a escada de incêndio, tentando escapar das mãos que a perseguiam. Ao chegar ao térreo, Lúcia correu até a rua, onde finalmente encontrou outras pessoas. O alívio de estar entre outros seres humanos foi imenso, mas ela sabia que as alucinações não desapareceriam tão facilmente. Decidida a enfrentar seus medos, Lúcia procurou ajuda profissional e começou a terapia. Com o tempo, ela aprendeu a controlar suas alucinações e a lidar com o medo de ficar sozinha. Embora as sombras ainda a assombrassem de vez em quando, Lúcia sabia que não estava mais sozinha em sua luta. Ela havia encontrado a força dentro de si mesma para enfrentar seus piores pesadelos e seguir em frente. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Contos e Histórias. Esperamos que você tenha sobrevivido aos horrores que exploramos hoje. Mas lembre-se, o medo nunca dorme e as sombras estão sempre à espreita, esperando para envolver aqueles que ousam ficar sozinhos. Antes de apagar as luzes e tentar dormir, não se esqueça de apertar o botão de inscrição e junte-se a nós nessa jornada de puro terror e suspense. E lembre-se, no Contos e Histórias, a solidão pode ser o seu pior inimigo. Durma bem, se puder.